Graça e paz da parte de Deus, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você. Eu estou trazendo aqui mais um vídeo para dar continuação, né? Eu estou fazendo o estudo do Salmo 37, né? E estou trazendo aqui vídeo para compartilhar com vocês algum estudo, né? Para que a gente possa aprender um pouco sobre a palavra de Deus. O primeiro vídeo foi falando sobre para não nos irritarmos por causa da aparente prosperidade dos ímpios, não invejarmos a vida que eles têm, né? Ontem falamos sobre a confiança em Deus, que é uma confiança que não se resume apenas em dizer que confia, né? É uma confiança total, plena, é confiar de olhos fechados. Aprendemos também que essa confiança gera em nós frutos, né? Descanso, paz, segurança, né? Aprendemos também que devemos fazer o bem aos ímpios, a qualquer pessoa, né? Todos os homens, mas também aos ímpios, mesmo que soframos injustiças. Aprendemos que devemos habitar na terra, permanecer onde Deus nos colocou e nos alimentarmos da verdade, ou da fidelidade de Deus e da verdade que é da palavra de Deus, né? Hoje vamos estudar um pouco, né? Meditar um pouquinho sobre o versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu preparei uma meditação, um estúdiozinho aqui para compartilhar com vocês. Algumas traduções, o termo agrada-te, né, a palavra aqui traduzida como agrada-te, ela significa para ter prazer, né, ter prazer, deleitar-se ou encontrar satisfação. É por isso que em algumas traduções, em vez de estar escrito agrada-te, como a minha, né, alguns aí de vocês vão estar escrito assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, né? Então, o que é que o salmista está querendo nos dizer? Ele está dizendo o quê? Primeiro, vale lembrar que ele fala lá no versículo 3, né, do homem que confia no Senhor, que faz o bem, que alimenta-se da verdade. Então, ele vai falar do homem que tem deleite em Deus, né? Do homem que deleita-se no Senhor. Primeiro que é uma ordem, Davi está mandando, né? Confie no Senhor, deleite-se no Senhor. Mas vamos tratar isso como um homem regenerado, né? Que confia em Deus, que faz o bem e que tem deleite em Deus, né? Então, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, Davi está querendo dizer aqui que o homem que tem verdadeiro deleite no Senhor é um homem que tem os desejos do seu coração atendidos, né? Então, só que o deleite em Deus aqui, ó, é algo que ultrapassa a religião, né? Tá além da religião. É uma disposição interna, que é colocada por Deus, né? Através do Espírito Santo, mas que é colocada na vida do verdadeiro crente, que o faz amar e valorizar a sua relação com Deus, né, acima de todas as coisas. O deleite do verdadeiro crente é o Senhor, em comparação com os ímpios, né, que os ímpios têm deleite na impiedade, na injustiça, na prosperidade. O deleite do cristão, ele é a pessoa de Deus, é o ser de Deus. Deus é a sua alegria, Deus é o seu deleite, Deus é a sua satisfação, né? Então, Davi aqui está nos convidando a desfrutarmos desse deleite. Ele diz: deleita-te no Senhor. Está falando para o justo, né? Deleita-te no Senhor. E ele nos chama para desfrutarmos desse deleite, dessa paz e dessa presença de Deus, né? E essa presença, ela nos enche de alegria, meus irmãos. A presença de Deus, ela nos enche de alegria. E essa alegria, ela não está baseada nas circunstâncias da vida, né? Porque a vida, muitas vezes, ela é injusta, né? Os ímpios prosperam e os justos, tá ali, ó, no caminho do Senhor, às vezes sofrem injustiça. Mas esse deleite e essa alegria, né? Essa alegria, ela não está baseada nas circunstâncias da vida, nos problemas da vida, muito pelo contrário. Ela tá fundada e alicerçada em Deus, né? Deixa, meus irmãos, que os ímpios prosperem. Deixa lá, deixa os ímpios prosperarem. Deixa eles seguirem seus maus caminhos, né? O meu prazer e a minha alegria, ela está no Senhor, né? Eu me deleitarei nele e não nas bênçãos, né? E aqui a gente consegue ver um contraste, né, com os ímpios. Os ímpios têm prazer nas riquezas, eles vivem despreocupados, ele não tem deleite em Deus. Eles estão aumentando mais e mais as suas riquezas, né? Aí o cristão, ele pode ser tentado a olhar, né? Começar a ver, é isso aqui que o Salmo vai tratar, né?
começa a ver a prosperidade dos ímpios, que nem Asaf lá, né? Que começou a ter inveja dos ímpios, né? Ele diz lá no Salmo 73, né? Que ele começou a invejar os ímpios, porque ao ver a prosperidade deles, né? Mas aí ele diz, os ímpios estão sempre despreocupados, ajuntando riquezas, tranquilos. Mas aí ele entrou na casa de Deus e viu qual seria o fim deles, né? Ele ainda vai dizer que quase ele desviou os caminhos, que quase os pés deles, quase resvalaram os pés, né? Quase ele desviou o caminho, porque ele começou a observar a prosperidade dos ímpios. Então, os ímpios estão sempre despreocupados, juntando riquezas. Aí a gente pode ser tentado a olhar para lá, ó lá, tá nem aí para Deus. Só que, irmãos, a prosperidade deles é terrena, aqui, é breve, é mundana. Eles não estão preocupados aonde irão passar a eternidade. Eles não se preocupam se vão ou não ser julgados por Deus. Eles não estão nem aí para todas essas coisas. Então não olhem, não olhem para a aparente prosperidade dos ímpios. Em vez disso, coloque os seus olhos no Senhor. O salmista nos convida a deleitarmos no Senhor, né? Deleitarmos na sua presença, na sua pessoa. A busca do verdadeiro crente, meus irmãos, ela deve ser o próprio Deus e não as coisas, né? Os crentes estão prosperando porque eles buscam essas coisas. Os ímpios, né? Os ímpios estão prosperando porque eles buscam essas coisas. O crente, o cristão, ele deve ter deleite em Deus, ele deve buscar conhecer a Deus e ter deleite em Deus, na tua presença, né? É Deus quem traz a verdadeira sabedoria, é Deus quem traz a verdadeira felicidade, é Deus quem traz a verdadeira alegria e não as coisas, né? Então, agrade-se dele, deleite-se nele. Esqueça os ímpios, não se aborreça por causa deles, não deseje o estilo de vida deles, porque eles serão exterminados, né? Em breve eles serão exterminados. E aqui também é uma promessa pra gente, né? Ele fala assim, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, né? Deus mesmo satisfará os desejos do nosso coração. Primeiro eu vou dizer para vocês o que não quer dizer essa promessa, né? Que muitas pessoas poderiam ler aqui, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E muita gente entende assim, infelizmente, né? Mas primeiro eu vou dizer para vocês o que não quer dizer essa promessa. Davi não está querendo dizer com isso que ao buscarmos a Deus, Deus, satisfará todos os desejos pecaminosos do nosso coração, né? Que infelizmente muita gente busca, entre aspas, né? Busca a Deus somente por causa das bênçãos. A gente conhece aí a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade ensina o quê? Que você tem que dar, é uma barganha com Deus, né? Traga isso e Deus vai te dar isso. Dê o dízimo e Deus vai te dar isso. Eles até dizem, né? Venda um carro, dê a casa e Deus vai te dar coisas e coisas. São mentirosos, né? São gananciosos. Só que não é só os pastores dessas igrejas que são culpados. As pessoas que estão lá, elas estão atrás de riquezas, elas não adoram Deus, elas não têm deleite em Deus. Elas pensam o quê? Que elas têm que dar alguma coisa para Deus, que Deus vão dar outras coisas para elas. Então, é errado tanto os pastores por estar pregando uma heresia e as pessoas que estão lá porque não desejam Deus de modo sincero, né? Elas querem o quê? Bênçãos. Elas estão atrás de Deus somente por causa das bênçãos. Elas não têm deleite na pessoa de Deus, né? Elas buscam para pedir as mesmas coisas que vê nas vidas dos ímpios. Então, às vezes, elas se dizem até crente, observa lá a prosperidade dos ímpios, sabe que Deus é bom, aí se achega a Deus, né? Aí vai para Deus para pedir as mesmas coisas que ela vê na vida dos ímpios. E não é pecado. Deus abençoa também os seus filhos, Deus pode dar as coisas, mas a gente não deve buscar a Deus somente por causa disso, né? Por causa das coisas. Mais importante do que as bênçãos de Deus é o Deus da bênção, né? Então, Davi não está dizendo que Deus vai te satisfazer todos os desejos egoístas e pecaminosos do coração. Não é isso que ele está dizendo, né? Aqui, meus irmãos, a palavra aqui para satisfazer é Natan, né? Mais uma vez aí, desculpa os professores de hebraico, né? Mas é Natan, que significa satisfará, mas tem também outra ideia, outro significado. Tem dois significados, né? Deus satisfará, mas ela também dá a ideia de ser colocado. E eu vou explicar. Há dois significados para esse texto aqui, eu vou dizer para vocês. Eu acho que ambos são válidos. Primeiro, por causa da nossa comunhão e deleite em Deus, eu acredito que o salmista também está pensando nisso.
Deus mesmo colocará os desejos no nosso coração. E a palavra aqui na minha Bíblia está: agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Mas ela também significa que Deus colocará, né? Ela também tem esse significado. Então, por causa do nosso deleite em Deus, né? Da nossa comunhão com Ele, Deus mesmo colocará os desejos no nosso coração. Então, eu acredito que também ele esteja pensando nisso, né? Aqui dá o sentido de algo que é colocado, é um desejo que é colocado por Deus, né? E o Novo Testamento ele nos dá a base para isso, não só o Novo Testamento, na Bíblia ela nos dá a base para isso, para que Deus, a base de que Deus coloca em nosso coração os desejos, né? Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Ó Deus colocando, né? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 diz assim, ó, Deus falando: eu lhes darei um novo coração e porei, ó Deus colocando, porei ou colocarei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei, ó Deus tirando, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um novo coração, um coração de carne. Ó Deus tirando do homem algo e colocando nele outra coisa. Porei ou colocarei dentro de vocês o meu espírito, diz o Senhor, e farei com que andem nos meus estatutos e guardem os meus mandamentos. Ó Deus transformando o homem, tirando algo dele e colocando algo nele. O Salmo 51 diz assim, ó, cria, ó, o salmista pedindo para Deus criar, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então aqui a gente vê Deus tirando algo e colocando algo no homem, né? Então sim, a Bíblia ela está cheia de versículos que dão base para dizer, além de dizer que Deus nos capacita para que possamos obedecê-lo, sim, Deus ele coloca em nós, né? Como se Deus plantasse desejos no nosso coração para que nós possamos fazer aquilo que é bom, né? Desejarmos aquilo que é bom. Então, quer ver um exemplo? Quando a gente ora, se sente inclinado para orar, quando a gente se arrepende, quando a gente busca a Deus, é Deus quem colocou em nosso coração esses desejos, é Deus quem coloca em nosso coração os desejos para orar, é Deus quem coloca em nosso coração o arrependimento, é Deus quem coloca em nosso coração o desejo para buscar a Deus, porque em nós não tem, é por meio do Espírito que Ele faz isso, né? Porque em nós, no homem natural, não tem essa bondade, não tem esses desejos, o homem é mau, é caído, então Deus coloca assim os desejos no nosso coração, né? Então, aqui ele não está falando, aqui o salmista ele não está falando de um homem não regenerado, ou seja, né, um homem que não tem o Espírito Santo, que não se deleita em Deus e que estaria, digamos assim, pedindo a Deus, né, que Deus iria satisfazer os desejos egoístas e os pecados do seu coração. Não, ele está falando de um homem que se deleita nele, ele está falando de um homem que foi regenerado, ele está falando de um homem que tem o Espírito Santo. Então esse homem se deleita em Deus e Deus satisfará os desejos do seu coração, ou Deus colocará os desejos no seu coração, né? Então, esse homem que tem o Espírito Santo, que se deleita em Deus, né, ele não vai desejar aquilo que Deus não deseja para ele. O outro significado é do jeito que está escrito aqui no meu texto, né, que Deus satisfará os desejos do nosso coração. Só que aqui vale lembrar que não é todos os desejos, não são os desejos pecaminosos e também não são todos os desejos. Só que esse homem que se deleita em Deus, que tem o Espírito Santo, que é um homem regenerado, um homem transformado, Deus vai atender os desejos do coração dele, porque ele se deleita em Deus. Então ele não vai desejar aquilo que Deus não deseja para ele, né? A ideia aqui é que Deus mesmo terá prazer e satisfação de atender os desejos do coração dele, né? E aqui há uma reciprocidade, né? Podemos ver uma reciprocidade entre o homem que ama e tem deleite em Deus, e Deus que ama e se deleita também no homem. Porque o versículo 23 diz assim, ó, o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho, né? O versículo 31 vai dizer, no coração, ó, 30 e 31, né? O 30 diz assim, ó, da boca do justo, o homem que se deleita em Deus, procede sabedoria. A sua língua fala o que é justo. Olha como ele é transformado, né? No coração do justo, ele tem a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão, né? Então esses desejos, eles não serão contrários aos desejos de Deus e à sua lei. Então ainda que a gente leia
e ele satisfará os desejos do seu coração. É do homem reto, do homem que foi purificado, do homem que tem deleite em Deus. Então, sim, Deus vai satisfazer, além de que Deus vai colocar, em um sentido, os desejos no coração do homem, Deus também vai satisfazer os desejos do coração do homem. As duas coisas, os dois significados aqui são bíblicos, e eu acredito que o salmista está pensando nessas duas coisas, né? Quando nos deleitamos em Deus, as nossas escolhas mudam, não tomamos mais decisões baseadas nas nossas comparações com os ímpios, né? Porque lá os ímpios estão prosperando, né? Prosperam. Ainda o crente, às vezes, ele passa por dificuldade, mas eles não estão mais ligando para essas coisas. O coração do homem transformado, ele não está mais preocupado com essas coisas, com prosperidade, com... Isso tudo é bom, é necessário para viver aqui, mas o negócio dele é Deus. Ele quer se deleitar em Deus, ele quer mais de Deus, ele quer buscar a Deus, ele quer conhecer a Deus. Então, ele deixou essas coisas para lá, né? Então, Deus, ele nos transforma. A gente não toma mais decisões baseadas nas nossas comparações com os ímpios e nem nas nossas ansiedades, porque vale lembrar aqui que a gente entregou o caminho ao Senhor, confia no Senhor, né? Nós desejaremos fazer aquilo que agrada o Pai, em primeiro lugar. Ainda que não seja prosperidade, ainda que não seja... ainda que passemos por lutas, nós os cristãos, vai desejar aquilo que o Pai deseja, né? Não vai desejar coisas pecaminosas, não vai desejar nada que seja contrário à vontade de Deus. Ainda que seja necessário renunciar a alguma coisa que a gente queira fazer, que a gente goste, né? Se for necessário renunciar a alguma coisa, certeza que Deus, pelo Espírito Santo, vai nos fazer renunciar, né? Então, agrade-se do Senhor, deleite-se na tua presença, e Ele, além de colocar os desejos no seu coração, porque Ele vai te transformar, Ele satisfará os desejos do seu coração, tá bom? E eu vou trazer aqui trouxe algumas perguntas para que possamos refletir, né? Cada um tem a sua resposta, mas a sua resposta vai dizer muito sobre o que é que está no seu coração, se você tem mais deleite em Deus ou nas coisas, ou nas bênçãos. E vou fazer as perguntas aí, você pensa aí direitinho como é que está a sua vida, né? Primeira pergunta, você estaria disposto ou disposta a renunciar a alguma coisa por Deus? Deus tem pedido para você renunciar a alguma coisa e você não tem obedecido? Quando você toma decisões, você se baseia naquilo que te aproxima mais dele ou acaba escolhendo as coisas que o afastam? As suas relações, os seus relacionamentos te ajudam a se aproximar e a se deleitar em Deus ou tem sido pedra de tropeço? Há alguém na sua caminhada que tem afastado você de Deus e Deus já tem pedido para que você se afastasse dele ou se afaste dele? Seja sincera, você ama a Deus por quem Ele é ou pelas coisas que Ele faz por você? Se você perdesse tudo que o mundo anseia, tudo que o mundo tem como valor, prosperidade, casas, família, empregos, tudo, mas ainda tivesse Deus, Ele seria suficiente? Deus te abençoe.